Sejam bem-vindos ao podcast Neocabanas. Esse podcast foi criado para debater sobre temas sensíveis que muitas vezes passam despercebidos pelos olhares da população em geral. O nosso grupo é composto por Joyce, Mayara, Lorene e Tamires. Hoje, nós iremos abordar uma interpretação diferente para uma lenda muito conhecida, que é a lenda do Boto. Normalmente, essa é uma lenda utilizada para justificar, entre aspas, uma gravidez fora do casamento, uma relação extraconjugal. No entanto, você que nos ouve, já parou para pensar que essa lenda também pode ser utilizada para cobertar casos de violência sexual? Mas de onde surgiu a ideia de falar sobre esse tema? Surgiu comigo, Mayara, através de uma pesquisa na faculdade. Uma professora sugeriu que a gente escrevesse um artigo e aí, através de pesquisas acadêmicas, eu acabei encontrando esse assunto e que me deixou muito intrigada, porque era um assunto um pouco difícil de encontrar e também muito difícil de lidar. E aí, quando surgiu a oportunidade, através do SESC, por meio da Lei Aldir Blanc, de tirar isso do contexto acadêmico e inserir num contexto mais amplo, do qual a gente pudesse atingir mais pessoas por meio das plataformas, fazendo entrevista com pessoas com conhecimento do assunto, pessoas que viveram esse tipo de situação, foi então que eu pensei em convidar as minhas amigas e eu comecei chamando a Joyce. Quando a Mayara expôs esse assunto, né, de modo pessoal, fiquei muito envolvida, me senti muito chamada, vamos dizer assim, porque particularmente eu gosto muito desses temas, gosto muito de debater essas coisas dos vulneráveis, das mulheres, e faço parte de muitas coisas em relação a isso, né, da minha vida pessoal, e eu gosto muito desses assuntos, gosto muito de ajudar. Ao criarmos nossa conta no Instagram, o Neocabanas, entramos em contato com a Luísa Souto, e desde o início ela foi bem receptiva e bem solícita, prometendo nos ajudar. E então iniciou o processo de cruzamento de agendas, afinal, nós não estamos no mesmo estado. Lembrando que a gente está em Belém do Pará e a Luísa está lá no Rio de Janeiro, e mesmo com toda essa distância, a gente conseguiu combinar nossas agendas e através de um canal de um aplicativo, a gente conseguiu estar com ela hoje aqui para realizar essa entrevista. Bom dia, Luísa, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Luísa Souto, jornalista, falo do Rio de Janeiro e atualmente eu sou repórter de Universa, que é a plataforma feminina do UOL. Eu cubro direitos humanos, violência contra a mulher e direitos da mulher também. Pois é, Luísa, a gente viu a tua matéria e ela foi muito representativa para a gente poder dar seguimento à nossa pesquisa. Ela foi um dos pontapés iniciais para a gente abrir os olhos para esse tema, foi muito importante mesmo, e aí a gente queria até te agradecer pelo teu tempo também e por publicar essa matéria, porque acredito que ela está ajudando e tem ajudado muita gente. E aí a gente vai começar com as perguntas agora. Eu queria te perguntar como foi para você começar a abordar esse tema? Surgiu através de uma pauta? Como é que foi? Então, bom, que bom ouvir, né, que a matéria está ajudando. Eu cubro violência contra a mulher já há algum tempo, direitos humanos, eu cubro há mais ou menos em 5 anos, quando eu ainda estava no jornal o Globo, e começaram a surgir, quando você começa a cobrir muito um tema, começam a surgir naturalmente as pautas, as pessoas começam a procurar, até para fazer denúncias.
comecei a receber muitas denúncias de casos de estupro contra crianças, estupro de vulnerável. Muitos casos, não só em São Paulo, onde eu trabalhava, nem aqui no Rio, onde eu moro hoje, mas pelo país inteiro. E há muitos casos de violência contra crianças no Pará, porque é um estado que, infelizmente, tem realmente muito caso, um dos índices mais altos, também de estupro de vulnerável. E tem uma ativista muito importante, uma figura muito chave no combate a essa violência no Pará, que é a irmã Henriqueta. E ela, uma vez conversando, levantou essa questão do Boto. Ela veio com uma pergunta: você sabia que usam a lenda do Boto para justificar o estupro? Que na verdade as pessoas acham que é bonitinho, mas por exemplo, o próprio pai da criança estupra e é pai do filho dela, para não falarem, né, que o pai é o avô também, falam que é filho do Boto. Falei, gente, eu nunca na vida que imaginar uma coisa dessa. E nas escolas também a lenda do Boto é ensinada de uma outra maneira. E aí comecei a conversar com várias pessoas, né, ativistas no Pará que eu conheci, juízes, promotoras, e começaram a me confirmar essa história. Falei, gente, então tem pauta aí. E aí o que eu quis fazer foi justamente, aí eu procurei um historiador de uma faculdade importante, até, acho que a faculdade, agora eu me fugiu o nome, mas historiador que ele vai muito a fundo, né, no folclore, na cultura indígena também. Ele me deu todo um contexto do Boto e tal, e aí procurei uma psiquiatra que ficou muitos anos atuando no Pará. Falei, bom, então essa é a matéria, cara, vamos explicar direitinho como que essa lenda, mas chamar atenção para o alto número de violência contra a criança no estado, né? Porque o Pará, ele tem pelo menos 7 locais ali que tem os piores índices de desenvolvimento humano do país. Sim, é bem preocupante aqui. Sim, eu tenho 37 anos, desde pelo menos os meus 20, eu escuto sobre casos de estupro de vulnerável no Pará, tem a questão das ribeirinhas, e entrando e saindo, não tem uma política que volte para esse estado, né? Assim, muitas ativistas falam que é um estado um pouco abandonado mesmo pelo poder público, e o objetivo era chamar um pouco a atenção para isso. A gente até encontrou certa dificuldade em encontrar material, porque realmente é um assunto muito velado e aí não é muito debatido. Nós fizemos uma pesquisa e a gente descobriu que muita gente não tem a menor ideia dessa associação, de que a lenda do Boto ela é usada para encobrir esses casos de estupro de vulnerável. E aí foi o que mais chamou a atenção na gente também, porque, assim, quando alguém de fora, que não é do nosso estado, não faz essa associação, a gente até entende, mas quando é alguém daqui, a gente fica um pouco mais assustada do que o normal, né? Porque é uma coisa, assim, meio comum, só que o pessoal tende a esconder mesmo, a fugir dessa temática, desse debate. Mas é importante também atentar que é uma lenda, a lenda não nasceu por causa disso. Associaram com o tempo e são comunidades específicas, né? Porque em comunidade, vocês sabem até melhor do que eu, que entre aspas dá uma cultura mesmo de parentes se envolverem assim. Infelizmente as pessoas não enxergam ali a relação de parentes, o estupro de vulnerável, não vê que até os 13 anos você ter uma relação com uma menina é estupro, assim, ela consentindo ou não. Então, assim, é importante não achar que, né, coitado, o Boto, né, a lenda, tem toda uma coisa indígena também por trás.
foi para isso, porque ele com o tempo foi usado em específicas áreas, né? Nem no para todo, tanto que tem, acho que é Santarém, né? Que tem uma festa linda pro boto e tal, e aí não pode também criminalizar a lenda, né? O animal. A lenda do boto é uma lenda muito bonita, inclusive teve um tempo que estavam até matando botos por causa disso, mas assim, foi pra ti, foi fácil conseguir falar com esses contatos locais, conseguir essas informações, esse acesso a todo esse pessoal que te deu o suporte para fazer essa pesquisa mais a fundo? Foi relativamente fácil, porque, por exemplo, com a irmã Henriqueta eu já tinha contato já de muito tempo, e ela me apresentou outras pessoas também, juízes e promotoras que já atuam na região. Então, quando essas pessoas veem que é um trabalho sério, que a gente está tentando somar, né, e não tornar... que às vezes a pessoa sente, às vezes a gente sente quando a pessoa quer só transformar a pauta num grande espetáculo alarmista, quando a pessoa quer realmente chamar a atenção. E aí, assim, fui conversando com essas pessoas, foi um trabalho de meses, na verdade, porque o que é mais difícil mesmo nessa história é conseguir os depoimentos das crianças. Por lei, eu não posso entrevistar uma criança, principalmente vítima de violência, porque, inclusive, existe a lei da escuta especial, tem que ser feita, né, por quem é capacitado. E aí, sim, a fonte precisa confiar em você para te liberar esses depoimentos, né? Assim, e tem que confiar também para que você não publique nada que vá identificar essa vítima. Essa é a parte mais difícil da investigação. Mas tem uma galera aí que pesquisa isso, que está disposta a falar. Então, assim, não foi assim de grande dificuldade achar essas pessoas. Então, Luiz, olá, bom dia. Aqui é a Tamires, tudo bom? Tudo bem, bom dia. A partir desses contatos locais, assim, a gente sabe que é muito difícil, né, ver questões de pessoas sobre especulação, né, e o que realmente de fato acontece. Aí como foi, né, essa questão entre, assim, pessoas que podem inventar ou encobrir uma paternidade que talvez, né, não seja legal de ser descoberta? Como fica essa questão, né, sobre especulação, digamos assim, mais fake news que podem ocorrer e que de fato acontece? Como é esse trabalho? Mas a especulação de quê? Do cara ser acusado falsamente, é isso? Não, especulação em relação à lenda do boto, né? E realmente fatos verídicos sobre a relação do abuso sexual e tudo. Cara, como a gente falou anteriormente, não é uma coisa tão disseminada assim, tão falada, de que é filho do boto, assim, acaba que você não encontra realmente tantos casos. Eu mesma não encontrei uma família que falasse, que verbalizasse, essa daqui é filha do boto, assim, não tem, fica mais realmente no ar que um dia isso foi usado. Mas com relação a casos de que realmente o filho de uma menina de 13 anos, de 12 anos, né, que engravidou do próprio pai, isso é fato, isso vai para a justiça. De casos como esse existem aos montes, entendeu? Mas não significa que todas elas acreditam que realmente é um filho do boto, entendeu? Na tua opinião, né, de uma pessoa de fora, quais fatores que levam a essa problemática? Então, o que os próprios especialistas me explicam, assim, falando muito da questão das ribeirinhas, são famílias completamente miseráveis, então que não tem, por exemplo, acesso à escola. Se você desde pequena não tem um acesso a uma informação,
da professora tá ali te falando que ninguém pode encostar no seu corpo, que você não pode ter relações, principalmente com quem tá ali, vizinho, pai, tio. Mas desde pequena você é violentada por essas pessoas que deveriam te proteger, você acaba normalizando. Eu já vi casos, e não só no Pará, mas no Brasil inteiro, de mulheres que são abusadas desde criança e quando crescem elas têm suas filhas passam pela mesma situação e elas, quando vão, por exemplo, parar na delegacia, elas falam diante do delegado: mas eu passei por isso, então minha filha também passa. Então, infelizmente, entre aspas, é uma cultura que vai passando de geração a geração. Entendeu? Então, o principal problema apontado por qualquer especialista que você conversar sobre não só estupro de vulnerável, mas a violência doméstica, qualquer tipo de violência de gênero, acontece muito porque não tem educação, sabe? As pessoas não têm acesso, e às vezes até têm acesso à educação, mas na escola fica uma coisa velada, e aí a gente começa a falar também sobre a educação sexual, que as pessoas acham que é falar só de sexo, e não é. A partir do momento que você fala com uma menina de 4 anos de idade: olha, só a mamãe te dá banho, mas se alguém, se papai ou se tio passar a mão ali nos seus órgãos de um jeito estranho, você tem que denunciar, não pode. Isso também é educação sexual, não é falar para a menina que ela pode transar e como ela tem que transar. Isso não existe nas escolas, né? E aí, quando você fala principalmente de uma região miserável, você pode falar que tem muita lugar miserável que não tem nem arroz, não tem água, não tem nada. E aí a criança desde pequena nasce naquele clima, naquele ambiente, e vai achar que é normal. E o cara também que pratica violência, que vê desde pequeno o pai dele estuprando, abusando, ele só vai repetir, entendeu? Então é isso, são culturas, né? São hábitos que vão passando, e essas pessoas estão completamente abandonadas, à margem, geralmente. Você vê que lugar para chegar numa escola ou num hospital, você tem que pegar um barco todo acabado e, sei lá, 3-4 horas passar nesse barco para chegar, entendeu? Então nada chega nesses lugares, inclusive a educação. Verdade. É um assunto bem delicado, realmente. Bom dia, Luísa. Eu me chamo Lorine. A gente vai passar para a próxima pergunta. Que, na verdade, essa pergunta ela é mais para abordar nas histórias que você investigou, que você apurou, se teve alguma que mais te impactou. Pode até não ser sobre estupro, mas sobre má informação, sobre alguma cena que você presenciou, ou algum relato que você ouviu, se teve alguma que te impactou de uma forma que tu tá carregando isso, que foi o motivo da tua pesquisa. Tu consegue relatar isso para mim? Olha, falar de estupro, principalmente contra crianças, já impacta. Mas falando um pouco dessa questão da cultura, né, que eu estava falando ainda há pouco, teve um caso que foi um juiz que me contou, que é o seguinte: a menina foi estuprada pelo, se eu não me engano, primo, e aí ficou grávida, teve o processo na justiça, e na hora de decretar a sentença para esse cara que estuprou a menina ficou desesperada, não queria que o primo fosse preso, porque afinal ele era o pai da filha dela e ela estava apaixonada pelo cara. Não, mas isso infelizmente é comum aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu fui visitar um lugar que atende crianças vítimas de violência, e as histórias que você escuta é das crianças desesperadas querendo saber dos abusadores, porque elas ficam apaixonadas. Porque é isso que eu estava falando. Se desde pequena você está acostumada a ser abusada por aquele cara transar contigo, cara, essa é a tua, entre aspas, cultura. Então você vai achar que aquilo é normal e vai achar que aquilo é amor. Tá culturalmente implantado nas comunidades.
E o que o juiz me explicou é o seguinte, veja bem, já são famílias miseráveis. Aí a menina vai, fica grávida, o único sustento dela é, de repente, o pai da criança. Aí eu vou prender esse cara, notadamente é um criminoso, mas que nem ele tem ideia de que ele é criminoso, de que ele estuprou, porque para eles é normal. E aí eu vou tirar o pouco sustento dessa menina tem. Então, assim, ele mesmo falou, eu fico de mãos atadas de combater esse crime. Entendeu? Nós até achamos realmente relatos exatamente sobre isso. Que as mulheres ficam com medo de denunciar e perder o sustento, perder o alimento de todos os dias. E aí isso também. Então, assim, não é só você colocar o cara na cadeia, não é só, entre aspas, um crime que você está combatendo, é toda uma rede. Não é botar na cadeia e acabou. E aquela família vai ficar como? Aquela criança vai ficar como? Entendeu? Então, é uma discussão, assim, muito maior do que simplesmente você trancafiar um cara que, às vezes, né, em alguns casos, né, assim, nem sabe que estuprou, né, nem tem noção da lei, porque, enfim, uma menina de 12 anos que tá falando pro cara que quer transar com ele, o cara não sabe que na lei ali, até 13 anos, nem consentimento existe, como é que você vai explicar isso pro cara, sabe? Muito complicado. Bom, Luísa, mas no início da reunião, você comentou com a gente os desafios que foram, né, para você conseguir levantar essa matéria. Tem algum outro desafio que você viu e falou, poxa, esse aqui é complicado para mim conseguir essa informação? Ou então, um segundo desafio que você pensou, desse aqui, a informação tá precária, porque no nosso levantamento foi muito complicado. Tanto que na sua entrevista, né, foi esclarecedor, mas você foi basicamente a pioneira. Teve algum outro? Cara, o que é muito difícil nas minhas matérias é levantar dados, levantar números. Assim, eu fiz uma matéria recente sobre estupro de vulnerável, mas eu foquei só São Paulo, que eu tive que pedir por lei de acesso à informação. Porque a gente, sempre quando precisa usar dados de violência, eu acabo tendo que esperar o anuário de violência, que sai todo ano, e usar aqueles dados, que são, na verdade, de 2 anos anteriores. Tipo, esse ano ainda tá para sair o anuário de violência. Eles vão usar dados de 2019, se eu não me engano, porque o governo fecha dados de 2020 com muito atraso. Uhum. E aí, cara, assim, dado é uma coisa que no Brasil, cara, é muito surreal. Principalmente na região norte. Nossa região é... Porque, assim, por exemplo, estupro de vulnerável. Eu tentei levantar esses dados em cada estado. E o que acontece? Cada Secretaria de Segurança tem uma metodologia diferente de puxar dados. Lá em São Paulo, ou aqui mesmo no Rio, quando você pede, por exemplo, lá na lei de informação, necessito de dados de estupro de vulnerável separado por ano, por sexo, por idade, eles mandam numa planilha de Excel maravilhosa que você quase chora de emoção. Aí você começa a receber dados do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Rondônia, do Amazonas. Assim, vem num papel timbrado, xerocado, sei lá o quê, só escrito assim: não tivemos estupro de vulnerável no ano X. Primeiro, impossível. Realmente. Ou então, assim, teve um estado, eu não vou me lembrar qual mas teve um estado que botou assim, e olha que eu sempre peço separado, por ano, por idade, por gênero e tudo mais. E aí eles me mandaram assim, ano passado tivemos 5 casos de crianças até 13 anos estupradas. Eu tive que explicar, eu tive que entrar com recurso, explicar que estupro de vulnerável não é só contra criança, é contra idoso, é contra pessoa doente, né? É contra Nossa. Então, assim, e de novo, aí eu preciso que vocês separem qual é o estupro de vulnerável, se é contra criança, por isso que eu pedi por idade, por isso que eu pedi por gênero, e aí eles falaram que não tinham como levantar esse dado. Ou seja,
precário, sabe? Assim, não tem ideia. Então isso é uma coisa que me irrita bastante, assim, é um desafio. Eu acho que hoje eu consigo mais fácil um depoimento de criança. Eu estou, inclusive, para publicar daqui a 2 semanas um especial só com depoimento de crianças torturadas. Então isso para mim é muito mais fácil hoje do que pedir um dado. Dado no Brasil é uma coisa que você chora, tipo, senta, chora e Não tem, né? Quando tem, não é mesmo. No contexto familiar em que as vítimas estavam inseridas, na sua opinião, quais os principais fatores que fazem com que as mulheres tenham medo de denunciar o agressor? Então, tem o fator fome, principalmente porque essas mulheres, assim, a violência, quando a gente vê uma mulher já indo para a delegacia ou já no hospital, aquela violência não começou ali. Ela veio de meses e anos antes. Então, começam violências sutis, entre aspas, como ficar dependente. O cara fala, pô, não precisa trabalhar, deixa que eu sustento a casa, fica em casa, tomando conta do filho. E aí começa, assim, e aí ela começa a aceitar muitas coisas do marido, do companheiro, por causa disso, porque depende dele. Eu tenho amiga, assim, que já me ligou chorando horrores, com 2 filhos pequenos, que o cara acabou de bater nela. Essa minha amiga, inclusive, apanhou quando grávida, e ela não tinha para onde ir, porque ela não falava com o pai, a mãe era doente, e enfim, não tinha, ela não trabalhava, quem sustentava a casa era o cara, então para onde ela ia? Eu até já ofereci para ela ficar um tempo aqui na época, mas ela falava, não vou ficar enfiada na casa dos outros com meu filho, entendeu? É muito complicado. Então a dependência é um fator gritante, assim, do que faz com que elas continuem no local. E aí você vai falar, mas tem abrigo. Cara, eu já fui num abrigo. Assim, você fica muito prisioneiro ali. Você não pode fazer nada, você não pode ter um celular, entendeu? E abrigo não é tua casa. Aí você imagina, você já tá com a cabeça ferrada. Aí tá num lugar que tem um monte de mulher também com a cabeça ferrada, com a vida ferrada. Isso tudo junto num lugar. Cara, é desesperador. Entendeu? E com criança, então, sabe? Assim, eu não sou mãe, mas enfim, só de passar um dia inteiro com um monte de criança na minha casa, né? Já fico louca. Imagina uma mãe desesperada. Então, assim, a dependência é. E o medo, esses caras ameaçam. Entendeu? Os caras ameaçam muito essas mulheres, tipo, principalmente porque a gente está falando de mulheres pobres, mas também estamos falando de mulheres que, enfim, há pouco tempo uma juíza foi morta aqui na Barra, até final do ano, pelo marido que, se eu não me engano, também era juiz ou engenheiro, mas assim, 2 pessoas esclarecidas, e o cara acho que esfaqueou a mulher na frente dos 2 filhos. E era uma mulher que tinha medida protetiva. Então, existe também o medo, muito medo dessas mulheres, né, de serem mortas, principalmente as que são mães. Mas tem um fator também que eu escuto muito, que você vai na delegacia, que é um ambiente péssimo, não sei se vocês já foram, mas assim, é péssimo o tratamento que você tem, você enquanto mulher. E aí você começa a contar que enfim, o teu marido, teu companheiro te bateu. Você ouve de muito delegado, você ouve de muito escrivão, mas é só uma briguinha que vai passar, entendeu? Ou então, se for flagrante, beleza, prende o cara no flagrante, a polícia não pode manter ele, se eu não me engano, mais de 24 horas. Aí você tem que ir numa audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele continua preso ou solto. E não é assim. Se o cara não vai ficar trancafiado meses, entendeu? Uma hora ele vai sair e vai atrás da mulher. Então a mulher não acredita. É o que a gente chama de revitimização, né? Que a mulher acaba de passar todo aquele sofrimento, ser agredida de várias formas, e aí quando ela chega para fazer a denúncia, ela é exposta de novo a todo um constrangimento de falar sua situação para outras pessoas também,
e ainda ser desacreditada, né? Sim, com certeza. Com as mulheres, né, Luísa? Você falou de advogado, de um juiz, mas as próprias mulheres. Eu tenho uma amiga que ela passou por essa situação e ela disse assim: Joyce, se acontecer mais uma vez alguma coisa dessa, eu não volto ali nunca mais na minha vida. Tipo assim, já passou por toda a situação, aí tu vai contar pra mulher e a mulher vem dizer assim: ah, por que tu não saiu? Então por que tu continuou? Sim, as pessoas elas julgam muito sem saber a história, né? Tipo, nas minhas matérias que eu publico tem lá a parte de comentários. E teve um caso que me impactou bastante, que era uma advogada do Sul, denunciou o cara, foi na polícia, conseguiu medida protetiva, o cara foi lá e matou ela. Depois de 18 anos de casamento. E aí nos comentários estava, para essa mulher ser morta, uma das pessoas lá falando, escreveu assim: para essa mulher ser morta, ela fez alguma coisa. Falei, cara, eu fiquei olhando. Aí eu fiz até uma matéria sobre esse comentário, que é o tipo de coisa que as mulheres ouvem mesmo. Ah, aquela história do saia curta. Ah, por que então usou essa roupa? Por que então foi naquele lugar? Nós mulheres sempre somos culpadas por tudo, cara, assim, entre aspas, né? O mal da humanidade é a mulher, porque não é possível. Assim, a gente sempre é a louca, a gente sempre é errada, a gente sempre é a tudo, né, de ruim. E você escuta isso muito da polícia e de próprias mulheres também, porque a gente acaba reproduzindo machismos que a gente ouvia na infância. Isso é verdade, a gente percebe muito isso aqui, assim. Até teve recentemente, eu não sei se você ouviu, o caso de uma jovem que foi abusada dentro de uma viatura, e aí o juiz decidiu que eles não iam responsabilizar porque ela poderia ter feito algo e ela não fez. E aí você pensa, ela não resistiu, você pensa, uma jovem, uma mulher que tá com outras pessoas mais fortes do que ela em uma situação limitadora, ela vai fazer o quê? Ela não tem o que fazer. Imagina, se eu tô num carro de polícia, os dois caras armados, eu vou resistir. Meu irmão, na hora que o cara mandar eu fazer, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou pagar pra ver, eu vou lutar com o cara que tá armado. A própria segurança pública, a própria justiça fala que eu não devo resistir, que eu não devo lutar. Entendeu? E aí um juiz pega e fala um negócio desse, que eu não resisti. Cara, eu não sei como é que tá a cabeça. Eu tô até tentando falar com essa vítima, mas assim, isso acaba com a cabeça da gente. Entendeu? Assim, tá realmente de tudo. Tipo, pra que eu tô nessa terra se ninguém me protege? Verdade. Luísa, também nas nossas pesquisas, a gente também até observou que além dessa questão da denúncia ser muito difícil, né, de ser feita, a questão de alguns procedimentos feitos assim nos hospitais, em alguns lugares não tem devido cuidado, a vítima já está fragilizada, tem muitos procedimentos evasivos, né, que acabam tendo influência sobre a vítima, tendo essa questão da revitimização, como a Mayara falou, e também é uma questão muito difícil. E principalmente aqui no nosso estado, porque como tu falou, tudo é muito longe, então geralmente quando a pessoa vai precisar fazer uma denúncia ou recorrer a um atendimento médico, ela precisa pegar barco, ela precisa ir para outra localidade, municípios que às vezes ficam a horas de distância, às vezes dias, e aí é muito complicado também, porque tu acaba de sofrer um trauma, tu ainda vai ter que te disponibilizar, passar um tempo enorme se locomovendo para chegar, e aí tu já perde acho que tu já perde aquela questão do flagrante também, né, porque tem toda essa questão, e aí é muito complicado, principalmente na nossa região, por ser mais afastada, assim, localidades muito afastadas uma das outras, de difícil acesso. Mas é por isso que muitas mulheres desistem. É isso, se não chega, o serviço não chega a elas. Quando elas resolvem chegar ao serviço, tem toda essa questão. Eu acho que uma dica boa para vocês é visitar o Parapaz. Eu posso passar o contato me fugiu o nome dela completamente, mas o Parapaz foi uma... Acho que foi a Eugênia que você falou. Eugênia. É um serviço modelo que deveria, inclusive, ser implantado no resto do país, porque é um local onde tem tudo. Tem a polícia,
Tem o IML, tem o hospital, tem assistência social, tem psicóloga, entendeu? Esse é o modelo que deveria ter no resto do Brasil. Porque aí a vítima não vai ter que ficar pulando de galho em galho, e ela vai ter uma delegacia especializada para ela e para criança também, porque isso também é importante. Não é qualquer um que pode tomar um depoimento especial da criança, tem que ser um assistente social, tem que ser um psicólogo, não pode simplesmente ser um delegado comum. Ele tem que estar preparado para aquilo, tem treino para aquilo. Então, é o que deveria existir para ela poder se sentir acolhida, porque foi o que a gente falou, não é só trancafiar o cara. E depois, como é que fica essa mulher? Como é que fica a cabeça dela? Sabe? Porque é uma pessoa que vai precisar de acompanhamento, de repente, pro resto da vida. Sim, aqui tem umas ações itinerantes, às vezes, do Parapaz, que eles percorrem esses municípios, mas é uma coisa assim que deveria permanecer, né, nas regiões, porque a gente sabe que isso acontece todo dia. Então a gente consegue entender que é um problema estrutural, né, Luísa? Que já está na nossa estrutura de sociedade. Sim, não é... As pessoas acham que vai resolver aumentando pena, por exemplo. Não é aumentando pena, entendeu? Se a criança teve a educação desde cedo, correta, se aquela família teve um acompanhamento de assistente social desde a primeira denúncia, o primeiro indício de violência, entendeu? Se o poder público chegasse, nossa, reduziria em metade, de repente, os casos que a gente ouve. E, assim, na tua opinião, né? O que a gente poderia fazer como mulher jovem, né? Porque a gente já tá fazendo alguma coisa, né? Em relação a isso. Mas o que mais, né, a gente poderia fazer? Qual é o algo a mais? Então, inclusive, essa pergunta eu sempre faço para as autoridades no final. O que a gente, enquanto sociedade, pode ajudar? Então, assim, é aquela coisa do vizinho, se você ouvir alguma coisa estranha. Eu mesma já ouvi casal gritando aqui no meu lado e eu chamei o síndico, liguei para a portaria, entendeu? Então, são essas atitudes. E a mulher tinha quebrado o nariz, o cara quebrou o nariz da mulher. Inclusive, eu ouvi a mulher gritando, você quebrou meu nariz, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa ficar atento. Uma amiga, uma mulher que de repente você vê chorando, você vê algum sinal, assim, um dia desse uma juíza mesmo falou para mim, você não precisa ter certeza, se você tiver desconfiança, denuncia, cara, tenta procurar, se for uma criança, tenta procurar um conselho tutelar da sua cidade, tenta ligar no 80. Eu nunca tive resposta, eu tive uma vizinha que batia muito nos filhos, foi agora na pandemia, quando eu ainda estava em São Paulo. Liguei para o 180 umas 2 vezes, liguei para o Conselho Tutelar, liguei para minha rede. Nunca vi ninguém aparecendo, mas depois que eu denunciei, ela meio que parou, assim, eu não ouvia tantos gritos. Não sei se alguém deu um pito nela lá. Mas é isso, assim, é ir denunciando num caso mínimo de desconfiança. E acolher, sabe, a mulher, não ficar fazendo esse tipo de pergunta, pô, por que também tu continua com o cara, sabe, assim, eu acho que você, quando vier uma mulher, por exemplo, falar com você, responde com uma pergunta, o que eu posso fazer por você, o que eu faço para poder te ajudar, sabe, não ficar apontando o que ela tem que fazer, porque, cara, é fogo, sabe, você não... Se for uma mulher, por exemplo, que tem filho, eu não sou mãe, então eu não posso, sabe? Eu tenho que ter empatia, eu não posso ficar aconselhando ela, porque, enfim, assim, só ela sabe o que está sentindo, mas é o acolhimento mesmo, entendeu? O acolhimento e cobrar do poder público, sabe? Eu, quando tive essa minha vizinha que super batia nos filhos, pô, eu ligava para toda a minha rede, e aí, não tá funcionando a delegacia, e aí, ninguém vem aqui? Sabe, às vezes tem que dar uma certa carteirada para você cobrar alguma coisa, mas ficar ali o tempo todo em pé, usar a rede social hoje em dia, que é muito poderosa, sabe, também, e mesmo que você não confie na justiça, ligar e encher o saco, sabe? Nós jornalistas não enchemos o saco quando a gente quer entrevistar uma fonte, então nós como cidadãos podemos encher o saco também do poder público até alguém chegar na porta da casa daquela mulher, sabe? Mas é isso, é gritar, é falar, não se calar. É isso mesmo, a gente
tem que todo mundo fazer a nossa parte, né? E a gente, principalmente como mulher, levar essa discussão para outras mulheres que também acabam reproduzindo certos comportamentos com viés machista por uma característica já estrutural. E aí a gente levar esse tipo de informação, e quanto mais gente estiver informada e consciente de que isso é errado, de que a gente tem que unir forças, eu acho que um dia, quem sabe, melhore a nossa situação, né? Sim, e a gente verdade. consiga diminuir essas estatísticas. Luísa, eu vou encerrar por aqui. Eu queria te agradecer muito por todo o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua paciência de estar disponibilizando aqui, falar com a gente, o teu relato, tudo mais. A gente está muito agradecido, o teu relato vai ser fundamental para que a gente siga com o nosso projeto. A entrevista foi maravilhosa, foi super esclarecedora para a gente. Assim, em nome do grupo eu falo que a gente tá muito feliz com a tua entrevista, assim. Foi muito bacana. Ai, que legal, eu que agradeço, muito legal ouvir isso. E contem comigo, cara, tô super disponível aqui, posso ajudar vocês. Podemos ver que esse assunto é muito relevante e deveríamos debater mais sobre o assunto. Aí cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, talvez a gente consiga melhorar um pouco mais a sociedade. Bom, esse podcast está chegando na sua reta final e o grupo espera ter contribuído ao menos um pouco para que esse tema seja visto com mais atenção pela população em geral. Aproveito para agradecer a todos que contribuíram com esse podcast e a você que parou para nos ouvir. Tenha um bom dia e até a próxima.